3 de janeiro de 2009. Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco da blockchain do Bitcoin. Nesse bloco, escreveu uma manchete de jornal: Chancellor on brink of second bailout for banks. O chanceler britânico estava prestes a fazer o segundo resgate bancário em menos de 6 meses. Satoshi não escreveu isso por acidente. Escreveu porque o Bitcoin foi criado especificamente como alternativa a um sistema bancário, que havia mostrado ao mundo que podia precisar de resgate, trilionário em qualquer momento, e que quando isso acontecesse, o custo cairia sobre os depositantes e contribuintes, não sobre quem tomou os riscos. Primo Yang aqui, isso não é aconselhamento financeiro. E este vídeo começa em 2009, porque é impossível entender o que pode acontecer com o Bitcoin se a crise bancária de 2026 piorar, sem entender por que o Bitcoin foi criado para exatamente esse cenário. Deixa eu te mostrar o padrão. Em 2008, o Lehman Brothers faliu. O sistema bancário americano precisou de resgate de aproximadamente 700 bilhões de dólares imediatos, com trilhões adicionais em garantias e injeções de liquidez nos meses seguintes. O Federal Reserve expandiu o balanço de 900 bilhões para mais de 2,8 trilhões de dólares em 18 meses, criando mais de 2 trilhões de dólares novos para salvar o sistema. Bitcoin foi criado nesse contexto. Em 2013, o Chipre entrou em crise bancária. O governo cipriota, sob pressão dos credores europeus, confiscou parte dos depósitos bancários acima de 100 mil euros para financiar o resgate dos bancos. Depositantes acordaram com uma parte do dinheiro que tinham no banco simplesmente gone, transferida compulsoriamente para cobrir as perdas dos gestores que tomaram os riscos. O Bitcoin subiu de 12 dólares para 260 em 6 semanas durante a crise de Chipre. Não porque alguém organizou uma compra coordenada, porque pessoas ao redor do mundo assistiram ao que aconteceu em Chipre e perceberam que dinheiro guardado num banco não é tecnicamente seu, é um crédito contra o banco que pode ser cancelado por decisão do governo em momento de crise. Em 2023, o Silicon Valley Bank faliu. Era o 16º maior banco americano, com 209 bilhões de ativos. Quebrou em 48 horas depois que os depositantes tentaram sacar o dinheiro ao mesmo tempo. O Bitcoin caiu inicialmente com um choque de liquidez e depois subiu 40% nos 30 dias seguintes, enquanto o Federal Reserve criava novo programa de liquidez emergencial para evitar contágio em outros bancos. Me conta nos comentários. Você guarda alguma parte do seu dinheiro em Bitcoin especificamente como proteção contra risco bancário? Agora, o estado atual do sistema bancário em 2026, porque é onde o título deste vídeo se torna relevante. O sistema bancário global entrou em 2026, sob o que analistas descrevem como tensão estrutural silenciosa. Bancos que compraram títulos do governo em períodos de juros zero têm perdas contábeis não realizadas em carteira, agora que os juros subiram. O Silicon Valley Bank quebrou exatamente por isso em 2023. A diferença é que as perdas não realizadas existem hoje em escala muito maior do que existiam antes da quebra do SVB, distribuídas por centenas de bancos regionais americanos e europeus que sobreviveram à crise de 2023, mas que ainda carregam esse peso no balanço. O sistema financeiro está aparentemente estável, porque os bancos não são obrigados a reconhecer as perdas enquanto não precisam vender os títulos. Mas se houver corrida bancária em qualquer instituição com posição grande em títulos desvalorizados, o mecanismo de contágio que derrubou o SVB pode se repetir. No Brasil, o Banco Central liquidou 6 instituições financeiras entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026, incluindo o Banco Master e o Will Bank. Os especialistas foram rápidos em dizer que eram bancos pequenos, com menos de 1% dos ativos totais do sistema, e que os grandes bancos, com 57,9% das operações de crédito concentradas em 4 instituições, permanecem sólidos. Isso é verdade. Mas a história de crises bancárias mostra que o que começa pequeno raramente termina pequeno. O SVB era o 16º maior banco americano quando quebrou. O Lehman Brothers era um dos maiores bancos de investimento do mundo quando quebrou. A velocidade com que a confiança se transforma em pânico bancário, e pânico bancário em corrida de saques, e corrida de saques em colapso, é a principal característica do sistema bancário que os reguladores tentam gerenciar e que nunca conseguem prever completamente. Agora, o que torna o cenário de 2026 potencialmente diferente para o Bitcoin de todas as crises bancárias anteriores. Em 2008, quando o sistema bancário precisou de resgate, o Bitcoin não existia como produto investível para o público geral. Existia como protocolo técnico que 10 pessoas no mundo conheciam. Em 2013, quando Chipre confiscou depósitos, o Bitcoin tinha liquidez de dezenas de milhões de dólares por dia.
insuficiente para absorver capital institucional de qualquer escala. Em 2023, quando o SVB quebrou, o Bitcoin tinha fundos de investimento americanos em processo de aprovação, mas ainda sem aprovação final. Em 2026, o Bitcoin tem fundos de investimento regulados com mais de 100 bilhões de dólares em ativos, aprovados, operacionais, com capacidade de absorver capital de qualquer escala em prazo de um dia útil. Essa diferença muda completamente o que pode acontecer com o Bitcoin se a crise bancária piorar. Em todas as crises bancárias anteriores, quando a confiança no sistema bancário caía, o capital que saía dos bancos tinha poucas opções estruturadas: ouro físico, dólar em espécie, imóveis ou investimentos no exterior. Bitcoin estava disponível, mas não tinha infraestrutura regulada que permitia a entrada de capital institucional de grande escala. Em 2026, quando a confiança no sistema bancário cair, o capital tem uma opção que nunca existiu antes: fundos de Bitcoin regulados, aprovados pelo regulador americano, operados pelos maiores gestores do mundo, acessíveis da mesma plataforma onde qualquer investidor americano já gerencia o portfólio. Isso é o que pode tornar o próximo episódio de crise bancária fundamentalmente diferente para o Bitcoin. Não porque o Bitcoin mudou, mas porque a infraestrutura ao redor do Bitcoin mudou de uma forma que nenhuma crise bancária anterior experimentou. Agora, o argumento de por que a palavra parabólico no título não é exagero. Nos eventos bancários anteriores, onde o Bitcoin subiu de forma expressiva, a demanda era quase exclusivamente de varejo. Pessoas físicas, investidores individuais, operadores de mercado, comprando Bitcoin diretamente em exchanges com liquidez limitada. O que acontece com o preço de um ativo com oferta fixa de 21 milhões de unidades, emissão nova de 450 por dia, e reservas nas exchanges em mínimas históricas de 2,1 milhões, quando o capital institucional de escala real entra via fundos com 100 bilhões em ativos sob gestão? A resposta está na matemática básica de oferta e demanda. Quando a BlackRock comprou por 8 dias consecutivos durante a crise do Oriente Médio, o Bitcoin foi de 62 mil para 81 mil em menos de 60 dias. Isso foi com o mercado em medo extremo, com petróleo acima de 100 dólares, com conflito geopolítico ativo. O que acontece com o preço se capital institucional que estava em bancos regionais americanos e não quer mais ficar exposto a risco bancário, decide que prefere estar em Bitcoin via fundos regulados aprovados? Esse capital não tem onde ir que seja ao mesmo tempo descorrelacionado do sistema bancário, com oferta fixa, verificável e acessível via estrutura regulada. O ouro absorve parte, mas o ouro tem oferta crescente quando o preço sobe. Mineradoras produzem mais quando o preço sobe, criando mais oferta que amortece o movimento. O Bitcoin não tem esse mecanismo de amortecimento. A emissão é fixa. Quando a demanda cresce, não existe mecanismo de mercado que crie mais Bitcoin. O único ajuste possível é pelo preço. Esse é o mecanismo parabólico, não especulação sobre número. Matemática de oferta fixa encontrando demanda institucional de escala que nunca existiu antes num evento de crise bancária. E aqui está o que a maioria das pessoas que acompanha Bitcoin não está conectando. A crise bancária não precisa ser catastrófica para ativar esse mecanismo. Não precisa ser 2008. Basta que seja suficientemente perturbadora para que gestores institucionais, que têm mandato de diversificação, decidam aumentar a alocação em Bitcoin de 2% para 5% em carteiras que administram bilhões. Um movimento de 2 para 5% em carteiras que somam trilhões de dólares representa dezenas de bilhões de dólares de demanda nova por Bitcoin num mercado com menos de 2,1 milhões de moedas disponíveis nas exchanges. Esse é o cenário que o título descreve como parabólico, não apocalipse bancário. Apenas uma crise bancária suficientemente perturbadora para mover a alocação institucional de 2 para 5% num universo de capital que em 2026 tem infraestrutura completa para executar esse movimento. Para entender como posicionar considerando esse cenário, como calcular qual seria o impacto de diferentes níveis de alocação institucional no preço do Bitcoin dado o tamanho atual do mercado líquido, e como construir uma estratégia que faz sentido tanto se a crise bancária piorar, quanto se o sistema se estabilizar, os materiais exclusivos para membros do canal têm essa análise desenvolvida com dados reais e ferramentas práticas. Aqui está o porquê de ser membro importar mais agora do que em qualquer momento anterior. Os próximos meses podem ser os mais movimentados da história do Bitcoin. O Clarity Act passou pelo Comitê do Senado americano, o que pode desbloquear trilhões em capital de fundos de pensão. O Goldman Sachs está prestes a lançar o produto de renda em Bitcoin. A troca de comando no Federal Reserve pode mudar a política monetária de forma que Arthur Hayes já identificou como o principal driver do Bitcoin.
e o sistema bancário está operando sob tensão estrutural que nenhuma análise de curto prazo consegue capturar completamente. Quem está dentro da comunidade de membros está acompanhando cada um desses desenvolvimentos com análise diária, com contexto real, com conexão entre o macro e o micro que transforma dado em decisão. O link para ser membro está na descrição e no primeiro comentário. A análise diária para membros começa hoje. O Bitcoin foi criado em 3 de janeiro de 2009, com uma manchete sobre resgate bancário inscrita no primeiro bloco. 15 anos e 16 semanas depois, os bancos ainda precisam de resgate de vez em quando. E o Bitcoin ainda está aqui, com a diferença de que agora existe uma infraestrutura inteira construída para que o capital que não quer mais depender de resgate bancário tenha para onde ir.